Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, Sr. João Gabriel Silva, excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Dr. João Paulo Barbosa de Melo, excelentíssimos Srs. Vice-Reitores, excelentíssimos Srs. Vereadores, excelentíssimo Sr. Administrador de Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra, excelentíssimos Srs. Diretores das diversas unidades orgânicas da Universidade de Coimbra, excelentíssimos professores, docentes, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Magna, hoje almoçado, aproveito também, excelentíssimo Sr. Presidente da Magna, cessante, excelentíssimo Sr. Presidente do Fiscal da Associação Académica de Coimbra, Presidente do Fiscal hoje almoçado, cumprimento também o Presidente cessante, excelentíssima e digníssima Direção-Geral cessante, excelentíssima Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, hoje almoçada, excelentíssima Diretora da Direção de Cultura do Centro, excelentíssimo Diretor Regional da Segurança Social, excelentíssimo Diretor Regional do Centro do Instituto Português do Desporto e da Juventude, excelentíssimo Diretor do Programa Juventude em Ação, excelentíssimos Srs. Presidentes de Núcleos, Secções Esportivas, Culturais e Organismos Autónomos, excelentíssimos Srs. Presidentes das Casas de Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra, excelentíssimos Srs. Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra, excelentíssimos Srs. Presidentes das Académicas e Associações de Estudantes de todo o país, excelentíssimos dirigentes associativos, atletas da Associação Académica de Coimbra, colaboradores e participantes, excelentíssimos representantes de autoridades civis, militares e religiosas, caros amigos, familiares, minhas senhoras e meus senhores, caros colegas. Hoje começa mais um ato de renovação na Associação Académica de Coimbra. 125 anos depois, esta instituição continua a ser construída de estudantes para estudantes. Hoje reassumimos vontades, ideais, um compromisso de missão, dedicação e trabalho para com a AC. É o C, a cidade de Coimbra, o nosso país. E também para com o nosso futuro. Como devem ter reparado, no início deste discurso, não saudei o Presidente cessante. Não é que tenha nada contra ele, mas acho, honestamente, que o novo Presidente tem melhores condições para desempenhar a tarefa do que o antigo. Em boa verdade, este é um Ricardo Morgado diferente, mais experiente e mais bem preparado para servir à Associação Académica de Coimbra. Como muitos de vós recordará, há pouco mais de um ano, estive neste mesmo teatro a anunciar a minha candidatura à Associação Académica de Coimbra. Nesse mesmo dia, fiz questão de vos lembrar que a minha escolha recaiu sobre este espaço pelo seu simbolismo. É que este auditório homenageia uma personalidade com relevância histórica para a causa estudantil e até mesmo a causa democrática. O professor Paulo Quintela foi alguém que teve a coragem de fazer a escolha mais difícil, mas mais justa, entre a conivência com o regime autoritário e antidemocrático que estava de pedra e cal na sociedade portuguesa e também se refletia na Universidade Portuguesa, optou pelo lado mais precário e mais frágil, os estudantes. Os ventos da história haviam de lhe dar razão e algum tempo mais tarde conseguimos a democratização do país e da universidade. A bem do país e dos estudantes, o professor Paulo Quintela fez a escolha certa. No dia em que anunciei a minha candidatura, eu próprio e os colegas que me acompanhavam anunciámos uma escolha difícil. As consequências de uma má decisão não acatavam, longe disso, as consequências da decisão do professor Paulo Quintela. Mas ainda assim, estava muito em jogo. Entre sermos estudantes e dirigentes associativos, optámos todos, por um ano, sermos só dirigentes associativos. Faço questão de o dizer porque aqueles que me acompanharam o merecem. Não é fácil. Não é nada fácil. Porque todos entregámos um ano das nossas vidas a uma causa maior. E essa é uma decisão com grandes custos pessoais. No primeiro momento em que equacionei a hipótese de ser candidato,
à direção-geral da nossa académica, a primeira coisa que surgiu foi o porquê. É que sempre entendi que na nossa vida uma missão tem de ter um propósito. Ou melhor, a missão é perseguir aquelas que definimos terem as nossas causas. A nossa ambição foi assumidamente e desde o primeiro momento a de ligar a académica, de ligar a academia. Este não foi nem é um simples slogan de campanha. Esta expressão é a súmula perfeita daquela que foi a nossa filosofia desde que fomos candidatos até o fim das nossas responsabilidades. Esta expressão faz sentido para a academia, para Coimbra e para o país. Ligámos entre nós dirigentes associativos de várias sensibilidades, com as suas ideias, as suas convicções, mas sempre prontos a ceder no acessório para assegurar o fundamental. Fizemos por ligar os estudantes à academia, porque a academia existe por eles. E, nos tempos que correm, e onde as dificuldades não passam incólumes, é nestas alturas que as pessoas mais precisam das instituições. Quisemos, portanto, ligar-nos à cidade de Coimbra, porque a académica é um dos seus símbolos, para o país e para o mundo. E fizemos por nos ligar ao país, porque sabemos que temos a responsabilidade histórica de representar todos os estudantes do ensino superior, porque as nossas conquistas são conquistas de todos eles. Esta luta, ligar, é uma tarefa sem fim. É preciso continuar a ligar a academia, com o melhor e os melhores de nós. Magnífico reitor, ilustres convidados, caros colegas. A Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra compreende 14 áreas de intervenção da mais variada índole. A Direção-Geral faz assim um trabalho árduo, constante, no apoio, representação e defesa dos estudantes da Universidade de Coimbra, mas também na promoção e intervenção na cidade de Coimbra, na região e no país. Relembrar aquilo que foi um ano de trabalho não é possível de fazer em meia dúzia de minutos neste palanque. Mas há sem dúvida marcos que nos diferenciam e que levam a nossa missão para um patamar de excelência. Antes de mais, dizer que este foi um ano de dificuldades financeiras como não esperávamos. Isto fez-nos ter de ser mais poupados, fazer as coisas com peso e medida. Não resolvemos todos os problemas, mas demos os primeiros passos para uma Associação Académica de Coimbra administrativamente mais eficiente e rigorosa, e também transparente. Queria, em primeiro lugar, começar por destacar a reativação total das secções culturais e desportivas que se encontravam estagnadas. Hoje podemos dizer que a AC é uma estrutura com 26 secções desportivas, 16 secções culturais, 26 núcleos de estudantes, 8 organismos autónomos, todos a trabalhar a todo gás e dentro de todas as conformidades. Isto é a prova viva que nas dificuldades nos podemos reinventar e que fazer mais, fazer melhor, é tão possível quanto a nossa vontade. E porque assumimos na nossa matriz a promoção daquilo que faz esta cidade tão diferente de qualquer outra para estudar, levámos a Universidade de Coimbra e a Académica a dezenas de escolas por todo o país. Atingimos um público-alvo de cerca de 15 mil estudantes do ensino secundário. Realizámos, com a Universidade de Coimbra, mais uma edição da Universidade de Verão, onde 300 estudantes do básico ao secundário tiveram numa semana a oportunidade de experienciar o melhor que se faz em Coimbra, do conhecimento à cultura, desporto e vivência académica. Um dia, quando o estudo se fizer sobre a Universidade de Verão, tenho a certeza que o número de participantes que colocou a Universidade de Coimbra em primeiro lugar será um número avassalador. Também na internacionalização demos um passo extraordinário. A Universidade de Coimbra, com os seus 722 anos, é portadora de uma reputação de excelência além fronteiras. Para além do normal acompanhamento aos estudantes de mobilidade, em caminho e alto caminho, pusemos em prática um projeto inovador ao qual a Universidade de Coimbra prontamente se associou. O Diplomacia é um projeto de longo prazo, onde qualquer estudante estrangeiro que venha fazer mobilidade para Coimbra, ou um estudante de Coimbra que vá fazer mobilidade para fora, se pode tornar embaixador da Universidade de Coimbra, tendo para isso como missão procurar emprego no estrangeiro para recém-licenciados da Universidade de Coimbra ou contactar empresas que se queiram fixar e investir em Coimbra. Estes estudantes são assim considerados embaixadores da nossa universidade, sendo-lhes isso reconhecido no seu suplemento ao diploma.
No âmbito da intervenção cívica, continuamos o trabalho até agora feito, com destaque para o projeto Refeição de Vida, onde quinzenalmente levamos a refeição, que é de vida, aos sem-abrigos da cidade de Coimbra. Nesta vertente, demos início finalmente à plataforma de voluntariado e realizámos a primeira gala solidária da Associação Académica de Coimbra, em favor da Associação Recriar Caminhos e da Associação Integrar. De destacar também foram as iniciativas levadas a cabo pelo Gabinete de Apoio ao Estudante, que, para além do acompanhamento que fazem os estudantes da Universidade de Coimbra, realizou ainda a recepção ao caloiro e participou ativamente na Iniciativa Nacional dos Consumos Académicos, que visa capacitar os jovens na produção de estilos de vida saudáveis. Não faz qualquer tipo de sentido falar da académica e não falar de cultura. Com 16 secções culturais, do cinema à ecologia, centenas de estudantes e não estudantes dão muito, mesmo muito, de si pela produção e promoção do melhor que se faz em cultura na cidade de Coimbra. Há um ano, quando tomámos posse, assumimos aqui que queríamos fazer tudo o que estivesse ao nosso alcance para que o Teatro Académico Gil Vicente pudesse voltar a receber as secções da AC sem os normais custos de aluguer. Nunca aceitámos esta imposição. Para nós sempre nos pareceu inconcebível como é que um teatro académico, ligado umbilicalmente à Associação Académica de Coimbra, fechava as portas à cultura de estudantes, feita voluntariamente, sem meios muitas vezes para poderem promover a sua atividade. A bem deste património, que é também da Universidade e também da cidade, chegámos a um acordo com a Universidade, a qual compreendeu as nossas exigências. Hoje, podemos afirmar que a Académica volta a estar em cena no também nosso Teatro Académico Gil Vicente. No âmbito da Universidade, não nos esquecemos que esta é atualmente candidata a Património Mundial da Humanidade. Quisemos dar o nosso contributo e com grande esforço financeiro, cumprimos um sonho há muito adiado, a reestruturação das fachadas da Associação Académica de Coimbra. Hoje, a sede da nossa Académica, tem uma cara lavada que lhe confere ainda mais dignidade. No âmbito da comunicação, lançámos a newsletter da DGAC, a Next, e utilizámos pela primeira vez a plataforma InfoEstudante da Universidade de Coimbra para o envio de informação que chegou a todos os estudantes da Universidade de Coimbra. Construímos ainda assim um novo site para a Académica, que prontamente será lançado. Na ação social, deparámos com as reais dificuldades daqueles que dependem de apoios para estudar. Acompanhámos e ajudámos dezenas de estudantes na sua candidatura à bolsa de estudo. Destacamos aí o Fórum Bolseiro, onde os estudantes tiveram a possibilidade de expor as suas dúvidas e receios à Direção-Geral. Criámos um plano de comunicação para as candidaturas ao Fundo de Apoio Social dos estudantes da Universidade de Coimbra, estudantes da Universidade de Coimbra. E o resultado foi o duplicar do número de candidaturas a este fundo. Demos ainda uma roupagem nova ao projeto Lado a Lado, que junta jovens em dificuldades e idosos num ambiente de ajuda mútua. Na área dos núcleos, destaque para a realização da 10ª edição do Fórum AC, em Gouveia, onde mais uma vez os núcleos e Direção-Geral debateram e delinearam o caminho a seguir em diversas áreas, da política educativa à pedagogia. No âmbito das saídas profissionais, realizámos mais de 40 atividades, entre as quais muitas técnicas de procura de emprego, mas damos destaque à primeira edição do ciclo de conferências Moral de Soluções e o Partilha-te, que coloca estudantes e antigos estudantes com sucesso profissional frente a frente numa partilha mútua de vivências e experiência. Destacamos também ainda a realização na Associação Académica de Coimbra do TEDx Aluno da AC. Ao nível da pedagogia, tentámos sempre acompanhar os núcleos e os estudantes na procura de soluções para os obstáculos pedagógicos que existem. É com grande agrado que podemos dizer hoje que os elementos da direção de cada núcleo, independentemente do seu tamanho, têm direito ao estatuto de dirigente associativo. Para além disso, à luz dos comunicados de Bolonha, as instituições de ensino superior devem emitir, com os diplomas, um suplemento ao diploma bilingue que exponha o percurso extracurricular dos estudantes. Lutámos para que essa fosse uma realidade da Universidade de Coimbra e conseguimos. Todos os estudantes que passaram pela estrutura da AC desde o início do processo de Bolonha e daqui em diante terão essa menção no diploma.
de referir ainda o meeting da pedagogia e a pedagogia em rede para a formação dos núcleos estudantes. No que toca aos órgãos da UC, foi constante o contacto com os estudantes eleitos para o Conselho Geral e com os estudantes eleitos no Conselho Geral, como no Senado da Universidade de Coimbra. Conseguimos muitas vezes chegar a pontos de consenso e dar mais força àquilo que realmente interessa. Defender também nos órgãos os estudantes da Universidade de Coimbra, com a firmeza e sustentação necessária. Magnífico reitor, ilustres convidados, caros colegas. Este ano que passou marcou também uma época desportiva épica. Há muito que o desporto universitário é uma aposta assumida pela AC. Da nossa sede, tem saído as estratégias para levar o nome da Associação Académica de Coimbra, mas, sobretudo, da Universidade de Coimbra, cada vez mais longe. Em 2007, estávamos em 7º lugar a nível nacional. Desde então, a aposta tem sido cada vez mais alta. Pelo caminho, realizámos diversas provas desportivas, nas quais destacamos o Europeu de Ténis, em 2010, e os Campeonatos Nacionais Universitários, em 2011. Todas essas apostas, todo o empenho e visão daqueles que se dedicaram a esta causa, deram resultados. E em 2010 e 2011, a Universidade de Coimbra sagrou-se a melhor universidade europeia em desporto universitário. Há um ano, quando tomámos posse, fiz a promessa de trazermos o trio. Magnífico reitor, é com muita honra e uma inexplicável satisfação que anuncio pela primeira vez publicamente que a Universidade de Coimbra se sagrou tricampeão europeu. Estes resultados, simplesmente fantásticos, devem sobretudo aos estudantes atletas que conciliam o seu percurso académico com a prática desportiva e que, pela sua universidade e pela sua académica, dão tudo por tudo para as levar cada vez mais alto. Mas que fique aqui também claro, o desporto universitário é gerido na totalidade pela estrutura da AC. Trabalho voluntário e de amor à camisola, que exige uma dedicação total e permanente. Magnífico reitor, está na hora de a Universidade de Coimbra e a Associação Académica de Coimbra se unirem também no desporto universitário. Está na hora de criar uma estrutura sólida, com diferentes meios, que nos permitam levar para um patamar ainda mais alto. Acreditamos que uma estrutura partilhada, capaz de fazer uma gestão do nosso desporto e dos espaços desportivos na nossa universidade, só trará vantagem para esta instituição. Pois o desporto universitário representa não só a ligação entre corpo e mente, um ponto de equilíbrio perfeito para o desenvolvimento do ser humano, missão primeira da Universidade de Coimbra. Quando falo de espaços esportivos, falo obviamente do estádio universitário. Situado junto ao Monteiro, com a cabra de fundo, este é um espaço sem igual na cidade de Coimbra. Mas o seu estado de degradação tal, faz-nos questionar o porquê daquele espaço, durante anos e anos, ter sido deixado ao Deus dirá. Não queremos fugir às nossas responsabilidades. Antes, pelo contrário. Sabemos as dificuldades que tanto a Associação Académica de Coimbra e a Universidade de Coimbra atravessam. Mas sei também que a Universidade de Coimbra e a Associação Académica de Coimbra convergem, talvez pela primeira vez, na visão para o Estado universitário. Como já afirmámos, magnífico reitor, é nas dificuldades que muitas vezes nos reinventamos. Sei que este ano fizemos alguns progressos nessa discussão. Mas falta-nos chegar a um ponto de equilíbrio necessário para uma gerência e visão de futuro para o universitário. Acreditamos que aqui, também o município, tem a obrigação de intervir. O Estado universitário tem de ser potenciado como um espaço também para os cidadãos. Um espaço de excelência para a prática desportiva, mas também para o lazer. Esta é a altura de juntos darmos um futuro digno ao Estado universitário. E só isso, apenas isso, nos vai permitir chegar mais longe. Queremos ir mais longe. Em 2013, organizaremos o Europeu Universitário de Julho e somos também candidatos ao Mundial de Canoagem em 2014.
Mas, para além disso, lançámos em 2012 naquele que é provavelmente o maior desafio desportivo na história da Associação Académica de Coimbra. Somos já, oficialmente, candidatos à realização dos Jogos Europeus Universitários em 2016. A disputar entre 5 cidades europeias, os EUSA Games são o maior evento desportivo universitário da Europa. Com uma periodicidade bianual, este evento terá a Coimbra cerca de 4.000 atletas dos 4 cantos da Europa, naquele que será o maior evento multidesportivo já realizado em Coimbra. Mas para isso é preciso ganhar. Ganhar a candidatura. Ganhar esta candidatura que decorrerá nos próximos 5 meses. Para que tal seja possível, é necessária uma aposta de fundo nas instituições da cidade e das instituições nacionais. A organização deste evento colocará não só Coimbra, mas também Portugal, no lugar que merece no mundo do desporto universitário. Também a vós, colegas e cidadãos, me dirijo, pois esta tem de ser uma candidatura de todos, pois não há nada que nos distinga mais do que qualquer um dos outros nossos concorrentes do que o potencial humano que esta cidade e este país encerram. Mas, caros presentes, se a académica é o que é no desporto universitário, o que dizer do que fazemos na prática desportiva nas nossas 26 secções desportivas? A capacidade que as secções da académica possuem traduz-se na participação em competição em mais de 30 modalidades, bem como uma oferta desportiva de qualidade e de baixo custo aos cidadãos de Coimbra dos 8 aos 80 anos. São as nossas secções que fazem a AC a mais eclética instituição desportiva e uma das mais respeitadas em todo o país. Num ano tão difícil a nível financeiro, as nossas secções depararam-se com dificuldades há muito não sentidas. Mas a verdade é que não só encararam os obstáculos de frente como enfrentaram, como trouxeram para a AC resultados fantásticos, fazendo da época passada uma época de êxitos tremendos, como por exemplo a presença do rugby e do basquete na final da Taça de Portugal, nas respectivas modalidades. Ainda há pouco, há breves momentos, acabei também por saber que a académica, pela primeira vez na sua história, se sagrou campeã nacional de judo em série aos femininos. Não poderíamos deixar de falar também da presença do Organismo Autónomo de Futebol na final da Taça de Portugal. 43 anos depois, a académica voltou a Jamor e trouxe para Coimbra a segunda Taça de Portugal. Este foi um dia bonito, um sonho há muito adiado para muita gente. Nesse dia, mostramos ao país porque é que a académica não é um qualquer clube desportivo com variadas modalidades. Mostrámos que ser da Associação Académica de Coimbra é ser diferente, que não se explica, mas sente-se, que é de facto uma forma de estar na vida. Nesse dia mostramos que a académica é uma causa, mais o desporto da académica é desporto por uma causa. No dia 20 de maio, a contestação estudantil voltou ao Estádio Nacional e aí exigimos um país preto no branco. Isto porque, apesar de todas as valências que caracterizam a Associação Académica de Coimbra, da cultura ao desporto, sabemos sempre que a nossa primeira missão é a defesa daqueles que representamos. A persecução de um futuro baseado nos valores de justiça, igualdade e humanismo. A busca constante de um país cada vez melhor. A responsabilidade de, em tempos tão conturbados, servir uma instituição como a Associação Académica de Coimbra é enorme e marcou a tónica para um mandato bastante exigente. Num cenário de um governo de maioria eleita em consequência da marcação de eleições antecipadas, com a intervenção externa do FMI e com uma elevada taxa de aprovação das medidas de austeridade, o espectro da atuação afigurava-se bastante complexo e difícil de execução. A crise económica, aliada aos baixos índices de escolarização, de investigação e desenvolvimento e de investimento no ensino superior, reforçam ainda mais a urgência de uma atuação forte, responsável e informada nas defesas dos direitos dos estudantes. A peculiaridade da situação revelou que era urgente uma reflexão de fundo sobre a estratégia e a intervenção política da Associação Académica de Coimbra, para os novos desafios, novas soluções.
Uma das constatações iniciais partiu da observação da falta de ligação entre núcleos e direção-geral no planeamento desta área. Apesar de estatutariamente esta ser uma competência exclusiva da direção-geral, considerámos relevante construir um plano com uma base de intervenção alargada e, assim, com melhor qualidade e evidenciadora do pulsar dos estudantes da Universidade de Coimbra. Este trabalho conjunto, apesar de muito exigente, trouxe bastantes frutos e permitiu a criação de um plano político consistente e consensual entre núcleos e direção-geral. Permitiu-nos ver além dos horizontes e, através do confronto político e crítico permanente, melhorar e ajustar a nossa atuação, promovendo a unidade interna da Associação Académica de Coimbra. Desde a realização dos Estados Gerais, gizou-se um plano de atuação com uma lógica estruturada. Construímos um plano marcado por ações reivindicativamente fortes e originais, que fugissem a um calendário reivindicativo ritualista, caracterizado pelo mesmo tipo de ações, realizado sempre nas mesmas alturas. Este plano político, submetido sempre ao escrutínio da Assembleia Magna, ficou marcado por diversas iniciativas, como, por exemplo, a interpelação pública ao Ministro Nuno Crato, a ocupação das cantinas, a colocação da carpete vermelha nas escadas monumentais em representação da elitização do ensino superior, a comemoração nacional do 50º do Dia do Estudante em Coimbra, a contestação na final da Taça de Portugal, o encerramento das ruas e acesso à alta universitária, a politização da latada em todo o seu recinto e demais iniciativas, a adesão ao protesto de 13 de outubro contra a austeridade, a tomada de posição pública entre reitor e académica contra o Orçamento de Estado de 2013 que lutou o Teatro Académico Gil Vicente, o encerramento da Porta Férrea e a cobertura da alta pelo pano negro no dia da Greve Geral Ibérica e ainda a concentração à porta da reitoria no dia 22 de novembro. Todas estas ações se pautaram por forte mediatismo a nível regional e nacional e pela eficácia na transmissão de uma mensagem de consciencialização da opinião pública para os problemas dos estudantes. Hoje, em Portugal, todos sabem aquilo por que nós passamos. Para além destas atividades de consciencialização, desempenhámos um outro trabalho igualmente exigente, mas muito menos visível. No âmbito da atuação interna, desenvolvemos um estudo aprofundado sobre numerosos relatórios de âmbito nacional e internacional, cruzando com diplomas legais e trabalhos científicos de renome, por forma a construir uma posição política coerente e informada. Estes dados, após tratados, foram todos disponibilizados aos núcleos de estudantes, em formato de resumos, permitindo-nos de forma rápida e acessível ter acesso à informação para melhor poderem desempenhar o seu trabalho e construir as suas propostas. Ainda neste campo, concebemos a encomenda de um estudo independente para melhor inspecionar o aumento dos custos de vida e do ensino dos estudantes no ensino superior. Este estudo pretende contribuir com a criação contínua de conhecimento, por forma a sustentar novas propostas da Associação Académica de Coimbra. Tomara talvez os técnicos do FMI terem lido um terço sobre a educação daquilo que nós lemos. No âmbito da atuação externa, marcámos presença em ações de formação, colóquios, apresentações de estudos, debates relevantes sobre os direitos de estudantes em todo o país. Estivemos presentes em numerosas iniciativas institucionais das diversas associações académicas. Marcámos presença nos encontros nacionais académicos, nos encontros nacionais de direções associativas e nas mais iniciativas no Fórum Académico para a Informação e Representação Externa. Reunimos com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, com a Secretaria de Estado do Ensino Superior, com a Direção-Geral do Ensino Superior. Realçamos aqui também o sucesso na organização do Encontro Nacional de Direções Associativas, o ENA Coimbra, órgão de discussão das associações académicas e de estudantes a nível nacional sobre políticas de ensino e juventude, que contou com a presença de oradores diversificados e de renome, que contribuíram para uma melhor reflexão do debate. Foi um ano difícil, marcado por um panorama político instável e por um cenário de atuação difícil. Foi um ano politicamente também agitado, onde os portugueses quiseram ter voz, dos mais novos aos mais velhos, de trabalhadores a desempregados. Enquanto estava a escrever este discurso, tentei, quando pude, evitar Enquanto estava a preparar este discurso, tentei, quando pude, evitar
evitar estas expressões persistentes no léxico dos nossos dias.